Olá para todos os professores e estudantes do ensino presencial mediado com tecnologia, certo? Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nessa trajetória no mundo da arte. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje e vamos falar do nosso objeto de conhecimento. Vamos lá? Então, na aula 3, nós temos o objeto de conhecimento, funções sociais dos movimentos e das práticas corporais da cultura da juventude amazonense. Conhecimentos fisiológicos, anatômicos, biomecânicos, artísticos e culturais. No detalhamento da nossa aula, nós temos o seguinte: os processos de produção e negociação de sentidos nas práticas da dança e do teatro em âmbito local. Movimentos corporais em manifestações artísticas produzidas em âmbito local, individuais ou coletivas, e as percepções acerca das interações sociais pautadas na atitude ética, democrática e de respeito ao sujeito. Certo? Então, esse aí é o nosso objeto de conhecimento e nosso detalhamento da aula de hoje, e vamos dar início à nossa aula. Então, iniciamos a nossa aula do dia de hoje, né, colocando essas imagens aqui. Ora, em aulas anteriores nós falamos sobre a pré-história, nossa primeira imagem, né, onde o homem representava. E ele já representava o quê? A questão de movimentos, de dança. Nós temos algumas imagens aqui, características de onde? Do Egito, não é? E assim sucessivamente as nossas imagens que nós estamos trazendo falam um pouco sobre representações corporais, representações teatrais, que envolve o mundo da arte, certo? Mas para fazer a dança, para fazer as representações, nós temos um item que é chamado de teatro. Mas o teatro, às vezes as pessoas falam: eu tenho vergonha de fazer teatro, eu não gosto de fazer teatro, Aí eu gosto de perguntar para as pessoas assim: você já mentiu alguma vez? Aí a pessoa vai falar assim: não, eu nunca menti. Começou a mentir, certo? Então, eu sempre gosto de falar que o teatro é justamente isso. Quem não faz, quem não é um ator, mas no momento que ele conta uma mentira, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo que a plateia, a pessoa para quem ele está contando a mentira, acredite que ele está contando uma verdade. Então ele encarna um personagem, ele é capaz até de chorar para que a coisa seja bem verídica, não é verdade? Então ele convence o público que ele está falando a verdade. E o teatro é isso, é convencer o público, é envolver o público naquele personagem que está sendo encenado. E aí, o teatro ele tem a sua origem lá na Grécia. Isso não quer dizer que o homem da pré-história já não fazia suas encenações. Mas para que algo nasça, para que algo seja oficializado, ele precisa de um registro, não é verdade? E esse registro foi feito na Grécia, tá? Então vamos ver alguns conceitos que envolvem o teatro enquanto estrutura, enquanto encenação. Vamos lá? A palavra teatro tem origem grega e significado lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre sua vida cotidiana. Então, o homem primitivo lá dos primórdios, lá da pré-história, não é verdade? Aí, continuando, a palavra teatro remete a dois significados, né? Então, ela remete a dois significados diferentes, né? A um gênero de arte ou também a edifícios ou casa, ou seja, ao espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Aqui eu trouxe uma imagem, eu vou trazer para vocês uma imagem do primeiro teatro que ele foi feito o quê? Ele foi reconstituído através da inteligência artificial, certo? Para mostrar para vocês
uma estrutura de um teatro grego, tá? Vamos ver então. Aqui é justamente, se vocês perceberem, esse teatro, né, que ele foi reconstituído através da inteligência artificial, ele está numa encosta. Porque os gregos colocaram esse teatro enquanto arquitetura, tá? Não enquanto encenação. Eles colocaram nessa encosta. Ora, nesse período não havia luz elétrica, não havia microfone, então a acústica, através dessas encostas, dessas colinas, eles poderiam ter uma acústica muito melhor. Tá bom? Então, era como se fosse um meio círculo. E aqui ao centro acontecia a encenação, tá? Então, aqui nós temos o palco, que nós vamos ver, tá? Onde ficava o palco, onde apresentava, né? Aí nós temos os auditórios, que era onde a plateia fica sentada, se acomoda para assistir essa representação. E como acontecia a representação? Os gregos utilizavam máscaras, justamente para ecoar, ter a maior sonoridade, o som chegar mais próximo do público. E nesse período somente os homens se apresentavam. As mulheres não faziam parte dessa apresentação. Falando nisso, nós temos também um outro tipo de teatro que vai nos remeter Roma. Nós falamos da Grécia, agora nós temos um teatro que vai nos remeter a Roma, que pegou também, né, foi o que influenciado pela cultura grega para trabalhar a questão das artes. Então aí nós temos a imagem de um teatro também, né, romano, aonde ele vai fazer essas apresentações, mas ele já vai trazer outras características diferentes do teatro grego, tá? Então, eu vou mostrar para vocês justamente essa maquete, né, essa reconstrução que fizeram desse teatro romano. Qual é o diferencial? É a própria estrutura. No interior dele, as colunas, como nós vimos lá na Grécia, as colunas já faziam parte dessa arquitetura. Outra coisa que faz a diferencial é justamente essas entradas que são os arcos plenos, que foram desenvolvidos pelos etruscos, mas que os romanos pegaram essa ideia para dar o quê? A noção de espaço. Então, o teatro romano, ele vai ter a influência grega, mas ele também vai trazer as suas características, ok? Então, aqui, mais um exemplo desse teatro romano, tá? Então, dentro desse contexto, falar sobre o teatro e quando ele teve início, nós podemos falar que o teatro grego teve início em Atenas, na Grécia, por volta de 1550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas principalmente para o deus Dionísio. Não esqueçam, aconteceu através das celebrações para o deus Dionísio. Esse deus, ele é escrito com letras minúsculas, tá? Porque ele não é um deus supremo, mas sim um deus que faz parte do, vamos dizer, do cotidiano. Essa era uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, fertilidades e vinho, tá? Então aí nós temos uma imagem que foi retratada por Caravaggio, que é um artista plástico. Ele representou, né, na sua ideia, como seria Dionísio, tá? Mas foi através do quê? De um artista chamado Terpes, quando ele colocou um cacho de uva sobre a sua cabeça e disse: eu sou Dionísio. Então, a partir daquele momento, o personagem encarnou, né, aquele deus da mitologia grega. E a partir daí surgiu a palavra teatro e os atores. Continuando, aquilo que eu falei para vocês, né? Segundo consta, o primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Terpes. Ele é considerado o primeiro ator e produtor teatral do Ocidente. Certo? Continuando, durante todo o processo de formação da identidade nacional,
e da criação da cultura brasileira, que envolve também o teatro, não é verdade? A arte do Amazonas teve participação de primeira grandeza. O Estado legou ao Brasil alguns dos seus mais notáveis artistas e criadores, seja no campo das letras, da música, das artes visuais, do cinema e da dança. Então, eu trago para vocês aqui uma imagem, né, em preto e branco, trazendo o nosso Teatro Amazonas no fundo, porque o Amazonas, dentro do Brasil, ele tem um papel muito importante nessa questão das encenações, principalmente no período da borracha, no auge do período da borracha, que era a Belle Époque, quando o teatro foi construído, que é a nossa casa de espetáculo, certo? Que agrega os grandes espetáculos. Então, nós vamos falar um pouquinho agora desse teatro enquanto estrutura arquitetônica. Quando ele foi construído, quais são os espetáculos, quais são os grupos que existem nas apresentações do Teatro Amazonas. Vamos ver? Então, em 1896, bem antes de São Paulo, a cidade de Manaus recebeu a luz elétrica. Olha só, São Paulo ainda não tinha luz elétrica e Manaus já tinha luz elétrica. E com a eletricidade, o Teatro Amazonas foi a primeira casa de óperas do país a ter seu equipamento de iluminação com refletores modernos e ribalta, com lâmpadas incandescentes. O teatro sempre esteve presente no Amazonas, sendo o principal símbolo do estado quando a opulenta sociedade dos Barões do Latex decidiu construir uma espécie de monumento ao seu poder econômico. Erigiu um teatro de óperas, assim como outros povos outrora construíram catedrais. Então, com o ciclo da borracha, como eu comentei para vocês, né, o teatro no Amazonas saltará sem qualquer preparo do arraial de igreja para o profissionalismo burguês. O que isso quer dizer? Antes o teatro era apenas um teatro de catequese, um teatro religioso. E, de repente, o Amazonas recebe luz elétrica, constrói justamente uma casa, né, um teatro com essa opulência desse jeito, e aí os barões queriam algo que retratasse também lá na Europa. E o Amazonas foi justamente escolhido, porque aqui era o ciclo da borracha. Então, dinheiro, né, economia estava gerando muito emprego e a questão da fartura econômica. Continuando, o teatro que impera, né, nas temporadas de Manaus entre 1890 e 1918, um teatro profissional escrito nas avançadas relações de mercado. Poucas cidades brasileiras experimentaram este fenômeno. O teatro feito por amadores desaparecera quase que completamente aqui dentro do Amazonas. Nós temos alguns grupos teatrais que fazem parte dessa história do Amazonas. Nós temos Teatro Escola do Amazonas, Teatro Universitários do Amazonas, Grupo 7, Teatro Experimental do SESC, Teatro Experimental de Arte, Grupo Metamorfose, Companhia de Ideias, Cacos de Teatro, Artefato e Pombal. Tá? Então, aí são alguns grupos que fizeram parte da história de grupo teatral, tá? Não enquanto arquitetura, mas como grupo teatral. E aí, dentro desse teatro, nós temos várias coisas que remetem à questão da arte. Ele é totalmente voltado e construído com arte, não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho desses itens. Vamos lá? Na pintura decorativa, destacaram-se Crispim do Amaral e Domênico
de Ângeles, Giovanni, Adalberto, né? Francesco, e aí o Silvio, todos envolvidos com as obras pictóricas que enfeitam o Teatro Amazonas. Aí nós temos o pano de boca que está mostrando para vocês, e uma particularidade desse pano de boca é que quando ele sobe, ele não vai ser enrolado, ele sobe verticalmente, sem dobraduras, porque é uma pintura e não pode dobrar, senão vai quebrar e danificar. Então esse pano de boca, ele sobe na vertical. E nós temos outra parte do Teatro Amazonas, que é justamente o Salão Nobre, né, onde mantém toda a estrutura ainda desde o seu início, a questão do chão, do tablado, onde aconteciam as reuniões, os espelhos ainda. Então esse aí é o Salão Nobre, onde os barões recebiam os familiares, os amigos, para esperar o início do espetáculo. Nós temos o teto, né, da sala de espetáculo do Teatro Amazonas, que você olhando de baixo para cima é como se você estivesse olhando a Torre Eiffel de Paris, tá? E dos 4 cantos dessa torre, no espaço, eles fazem uma alusão à música, à dança, ao teatro, tá? Então isso aí, a poesia, certo? Então quando você olha, é como se você estivesse embaixo da Torre Eiffel em Paris. Nós temos a plateia, tá? Então a plateia é justamente aí aonde o público é acomodado, e as cadeiras aí tem algumas que remetem à questão original. É uma sala de espetáculo lindíssima, quem já teve o prazer de conhecer, de visitar o teatro, certo? E aqui nós temos uma outra imagem que nos remete justamente mais amplo, a questão, né, da sala de espetáculo mesmo, onde dos lados direito e esquerdo nós temos o camarote, na parte da frente nós temos o palco e a plateia. O Teatro Amazonas, ele é considerado que ele tem uma arquitetura eclética. Por que uma arquitetura eclética? Porque ele mistura tendências arquitetônicas. Ora, algo neoclássico, de repente nós temos essa cúpula, feitos, né, de plaquinhas, de pastilhas, que elas remetem o que? A bandeira do Brasil. Tá? Então, é ferro. Então, a arquitetura neoclássica envolvendo também a questão do ferro. Então, é por isso que é denominado de uma arquitetura eclética. Vamos ver. Aqui nós temos um trecho, um pedaço, né, da pintura que faz parte daquela parte central que eu falei para vocês. Quando a gente olha, parece que estamos vendo embaixo da Torre Eiffel. E esse aí ele faz justamente uma alusão à questão da música, certo? Então, esse teatro, para ser construído, levou, né, vários artistas, as pinturas que tem no interior desse teatro, a própria arquitetura, como eu falei, uma arquitetura eclética, mas existem os grupos que são criados para as apresentações, que são profissionais, que fazem parte da orquestra, do corpo de dança e etc. E agora nós vamos ver esses grupos que fazem parte da questão da apresentação do Teatro Amazonas. Vamos ver? Nós temos aqui a Amazonas Band. A Amazonas Band foi criada no ano de 2000 pela Secretaria de Estado de Cultura, SEC, com a missão de difundir a música popular instrumental no Amazonas, privilegiando as vertentes do universo popular. O grupo era constituído por 5 saxofones, 5 trompetes, 4 trombones, guitarra, piano, baixo, bateria e percussão, além de flauta e uma seção de cordas com 8 instrumentistas, certo? Esse aí era da Band, né? Agora nós temos o Coral do Amazonas também, criado em 1997 para atender ao programa de música erudita e arte da Secretaria de Cultura. O Coral do Amazonas é considerado o grupo mais tradicional do estado. Continuando, até 2016 o coro atuava sob a denominação do Coral do Teatro do Amazonas para fazer parte de um corpo artístico oficial do estado. Atualmente, né,
O coro é composto por 62 cantores, sendo 17 sopranos, 16 contraltos, 14 tenores e 15 baixos. O que é isso? É a classificação do timbre da voz das pessoas, tá? Então, nós temos sopranos, contraltos, tenores e baixo. É aquela voz mais aguda, aquela voz mais grave, né? Então, elas são classificadas para fazer parte desse coral, desse coro, né? E temos, além de 2 pianistas, um maestro assistente e um preparador vocal. Alguns desses profissionais atuam no coro desde a primeira formação. Então, eles estão desde a primeira formação. Então, essas vozes, né, através do timbre, que é a nossa identidade vocal, porque a voz, ninguém tem a voz parecida. O timbre pode ser parecida, mas igual não existe. Tá? Dizem que a nossa identidade vocal é a mais perfeita e individual que nós temos, é a voz. E aí, continuando sobre esse corpo, né, que faz parte das apresentações do Teatro Amazonas, nós temos o corpo de dança do Amazonas. Então, o corpo de dança do Amazonas, criado em 1998, o corpo de dança do Amazonas, que é o CDA, foi o terceiro grupo constituído de uma forma profissional pela Secretaria de Cultura, com seleção pública para renovação e contratação de trabalho. É uma referência, tá, em dança contemporânea. Seu repertório conta com mais de 60 obras criadas com a colaboração de artistas do Brasil e do exterior. Esse aí é um grupo de dança, não é clássica, não é um balé clássico, é uma dança contemporânea, tá? E aí nós formamos também a Orquestra do Amazonas, a Filarmônica. É conhecida como uma das mais atuantes orquestras brasileiras. Sua criação em setembro de 1997 foi essencial para a política de formação artística do Estado. Por que ela foi tão importante? Pois possibilitou a vinda de músicos estrangeiros de alta qualidade técnica para ministrar as aulas e capacitar os artistas amazonenses, o que permitiu a realização de eventos internacionais, como o Festival Amazonas de Ópera, a FAO, da qual a orquestra oficial. Sua primeira formação dessa orquestra, né? Ele contou com 44 músicos, sendo somente 2 amazonenses. Olha só, tinham 44 músicos, mas somente 2 eram amazonenses. Atualmente, a orquestra tem 90 músicos, sendo 21 amazonenses e 69 de diversas nacionalidades. Partindo disso, o que eu quero falar com vocês nesse momento? É que essa orquestra, quando ela foi formada, o Amazonas, eles não tinham esses profissionais para tocar na orquestra. Então vieram de outros países, principalmente da Rússia, Alemanha, e eles vieram justamente para fazer essa formação. Hoje o Amazonas já tem bastante músico, porque também nós temos os liceus que proporcionam, né, através do governo do estado, que jovens que tenham essa habilidade para a música possam estudar, né, e se qualificar para fazer parte desses grupos também. Nós temos também a Orquestra de Câmara do Amazonas, tá? Que faz parte também desse grupo do Teatro Amazonas. Esse grupo foi criado em 2002, composto por músicos que integravam a Orquestra Amazonas Filarmônica, com o objetivo de inovar na prática musical do Estado, executando obras do barroco e contemporaneidade. Com uma atuação versátil e diferenciada, a Orquestra de Câmara do Amazonas também realiza covers com diversas manifestações e linguagens artísticas, certo? Então, tudo isso faz parte de algo, vamos chamar, contemporâneo, clássico e erudito, mas nós também temos as tradições que fazem parte do nosso dia a dia. Porque nós não podemos esquecer também as nossas manifestações teatrais, as nossas danças, que fazem parte do nosso folclore e da nossa cultura.
Isso que eu mostrei para vocês faz parte do quê? De todo um corpo de profissionais que fazem apresentações dentro do quê? Da estrutura arquitetônica do Teatro Amazonas. Mas não só no Teatro Amazonas, eles podem também, eles saem, eles fazem apresentações em municípios e etc. Aqui eu vou mostrar para vocês uma apresentação também que ela é da nossa cultura, que é o quê? A nossa dança indígena. E o que nós temos para falar sobre isso? A dança indígena não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como num espetáculo cênico. Essa dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. As danças indígenas brasileiras são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas ou mesmo festas populares foram inspiradas por ela, que é o quê? É a nossa tradição cultural, certo? E aí eu trouxe para vocês um trechinho de uma dança indígena. Vamos ver? Muito bem, então essa dança, né, essa dança indígena, ela traz toda na sua essência, né, a sua cultura, não é para um espetáculo, mas sim para comemorações, para festejos, celebrações e etc. Mas que também podem ser reproduzidas em um espetáculo também. E aí eu trouxe para vocês uma frase de Theodor Adorno que eu vou ler para vocês agora. A grandeza de uma obra de arte está fundamentalmente no seu caráter ambíguo, que deixa o espectador decidir sobre seu significado, certo? Então, dentro disso, por isso que eu sempre digo que eu sou apaixonado pela arte, porque a arte ela não é exata. Uma obra de arte que você vê, ela permite que o espectador tenham sensações diferenciadas. Várias pessoas estão vendo o mesmo espetáculo, ou a mesma obra, ou escutando a música, mas as sensações são individuais. Cada um vai ter uma sensação ou uma recordação daquilo que está ouvindo, assistindo, percebendo, tocando, certo? Então a arte ela proporciona esses sentimentos, essas sensações diversificadas no ser humano, no público, então ela não é algo exato, né? De repente eu posso escutar uma música, nossa, essa música me lembra coisas alegres, coisas boas, e outra pessoa pode, nossa, essa música me dá uma tristeza porque aconteceu esse fato e eu não gosto muito de ouvir essa música. Então, são sensações, não é como a matemática, né, que é uma ciência exata, porque 2 mais 2 sempre vai ser 4.
né? Se colocar, está errado, mas eu não posso medir os sentimentos que uma pessoa tem ao assistir uma peça teatral, um corpo de dança, uma orquestra. Então eu trouxe para vocês o início do teatro enquanto apresentação, o início do teatro enquanto arquitetura, né? E o que nós temos, o quanto o Teatro Amazonas foi importante para as artes, né? Vimos que dentro do Teatro Amazonas foi o primeiro no Brasil a ter luz elétrica, luzes incandescentes da ribalta. O que é luz incandescente da ribalta? A ribalta é aquelas luzes que ficam ao redor do palco. E para fazer teatro, qualquer espaço é possível. A sala de aula, o palco de uma igreja, uma praça, até mesmo como o Teatro Amazonas, certo? Então, hoje estamos finalizando esse momento, a nossa aula.